Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, tá? Vamos trabalhar a aula 2 da apostila 7. Como eu já falei anteriormente, nós vamos estar trabalhando agora a questão da filosofia política. Iniciamos ali pela perspectiva dos gregos, trabalhando o Platão e a sua proposta, né, de uma polis ideal, ou seja, uma cidade ideal, e a maneira como ele ia construir o cidadão grego. Hoje, nós vamos trabalhar o Aristóteles. E o Aristóteles, como nós vemos desde lá do primeiro ano, com a questão da teoria do conhecimento, ele vai divergir do Platão nessa questão da construção do ideal, né? Para o Platão, o ideal vai estar lá no campo do inteligível, lá no mundo das ideias. O Aristóteles, ele parte da prática, né? De você utilizando o sensível nesse processo de construção, seja da essência das coisas, seja da virtude política, né? Se nós fazermos um paralelo com o Platão, nós vamos perceber que para o Platão, a virtude, a coisa como ela realmente vai estar lá no mundo inteligível. Para o Aristóteles, e aí eu estou tomando a questão da virtude, porque a virtude é nos princípios, ou é um dos caminhos para a vida política. A virtude para o Aristóteles é algo que vai ser construído pelo hábito. Ou seja, se para eu tocar um instrumento, para que eu fique bom nesse instrumento, eu tenho que praticar, para que eu me torne alguém de virtude, eu tenho que ter práticas virtuosas, né? Eu vou ter que colocar isso de uma maneira efetiva. Então, se eu quero ser alguém bom, eu tenho que praticar essa bondade. Então, o Aristóteles vai propor isso, né? A virtude como algo que você deve praticar por meio do hábito. Então, um dos pontos que são principais aí no entendimento do Aristóteles é que, para você alcançar essa virtude, é óbvio que o processo é um processo racional, você vai alcançar pela razão, mas o Aristóteles tem um termo chamado mediania, justo meio ou justa medida. São todos sinônimos, tá? No qual ele está construindo uma espécie de meio termo, uma espécie de contraponto entre o que ele vai falar, o excesso e a falta, né? E aí eu vou dar um exemplo. Podemos pegar a coragem. O excesso de coragem pode nos atrapalhar na vida pública. Mas a falta de coragem, ela também pode nos atrapalhar na vida pública. Então, a justa medida é esse caminho de equilibrar as virtudes, né? Então, você não deve ir ao excesso, também não deve ir à falta. Para o Aristóteles, assim como os gregos em geral, a política é algo que tem por meio garantir a justiça. E o Aristóteles ele faz uma distinção muito clara entre o privado, que é da esfera da família, e o público, que vai estar relacionado na política. No público, só vai poder participar o cidadão grego, ou seja, como eu já falei anteriormente, a democracia grega é uma democracia entre iguais. Então, não são cidadãos, né? Mulheres, escravos e estrangeiros. Então, quem participa da democracia grega é um número muito pequeno de pessoas, né? É uma democracia, ou seja, um governo de muitos, mas para iguais. E a vida pública está relacionada à liberdade, né? Não existe bem e mal dentro da estrutura pública. Todos acabam sendo livres, né? Dentro da esfera política. E política está relacionado à administração, né? À condução da cidade-estado. Então, o Aristóteles ele se apega muito à ética na construção da política. Por quê? Se vocês se recordam, quando nós vimos a ética do Aristóteles, foi possível perceber que a ética do Aristóteles é uma ética que tem por fim a felicidade. E aí nós vamos entender essa relação de ética e política quando nós
buscamos traduzir o que seria essa felicidade para Aristóteles, né? A eudaimonia. A felicidade seria o resultado de uma vida no qual o indivíduo vai ter realizações no meio público, ou seja, uma vida no qual o indivíduo vai se dedicar muito mais aos outros do que a si próprio. Então, essa é a felicidade para o Aristóteles. E aonde que essa felicidade ela vai ser construída? Na polis, na ágora, ou seja, na discussão política, na organização do Estado, na organização da cidade. Então, essa é a estrutura, né? A estrutura de ética, que quando nós falamos de ética, nós sempre temos que levar em consideração que estamos tratando do comportamento, né? Então, é um comportamento que tem por fim a felicidade. Felicidade seria o quê? O resultado de uma vida dedicada ao coletivo. Como eu falei agora há pouco, para os gregos, a política ela deve garantir a justiça. E para Aristóteles, ele vai elencar duas formas de justiça, tá? A justiça distributiva, porque se todos não são iguais, cabe àqueles que organizam a cidade garantir essa justiça, ou seja, distribuir as riquezas, né, de uma maneira que seja, vamos dizer assim, a mais justa. Então, as decisões que são tomadas na ágora pelos cidadãos, elas não vão afetar somente os cidadãos, elas vão afetar os outros. E a política é isso, né? Garantir a justiça. Nesse caso, a distribuição. O caso mais claro é a distribuição das riquezas, a distribuição das ajudas que vão ocorrer dentro da polis. E a outra forma de justiça é a justiça participativa. Aí ela acaba sendo mais restrita ao cidadão grego, né? Que, como eu falei para vocês, é um número reduzido aí, né? Então, aqueles que são cidadãos, lhes garantido o direito de participar das questões que envolvem os problemas da polis, né? Questões que são discutidas lá na ágora. O Aristóteles ele vai fazer uma ressalva de que, mesmo entre cidadãos, nós vamos perceber que acaba havendo algumas diferenças, né? Porque vai existir aqueles que vão ter uma condição financeira melhor e eles acabam se sobressaindo, eles acabam tendo um destaque maior nas questões da discussão ali na ágora, né? Dentro da cidade-estado. Para o Aristóteles, isso acaba sendo do ser humano, né? Ele vai partir de um princípio que o homem ele considera como um zoon politikon, ou seja, um animal político, um animal que se relaciona com os outros, né? E uma das atividades que o Aristóteles ele denomina como política é a atividade da ação e a atividade do discurso, né? Essas são as duas atividades que ele vai colocar como atividades políticas. Só que ao longo do tempo, a atividade da ação, e quando eu falo da ação, eu posso estar utilizando, por exemplo, a questão da força física, a questão da violência. A questão da ação, ela vai deixar a perspectiva da política para os gregos e vai se evidenciar somente a questão do discurso. O discurso com um objetivo de persuasão, ou seja, o discurso é um instrumento político que tem por objetivo persuadir, ou seja, convencer os indivíduos dentro da ágora. Se você pegar uma ágora, é um ambiente de discussão no qual as pessoas vão, a partir do discurso, ou nós podemos colocar aqui da retórica, tentar colocar os seus argumentos e fazer com que eles se sobressaiam, né? Lembre-se, foi na ágora que o Sócrates foi condenado, né? Houve toda uma discussão que acabou condenando o Sócrates à morte, né? Fez com que ele tivesse que tomar um veneno, né? Cicuta como uma pena, né? Por ele ter sido considerado um corruptor de jovens, né? Porque por ele ter atentado contra a tradição da cidade-estado. Então, algo que fica muito bem delimitado na filosofia política, principalmente entre os gregos, é essa distância
entre esfera privada e esfera pública. Ao privado está relacionado à questão da família. É na questão do privado, muitas vezes, que você pode ter a utilização da força, a desigualdade. Por quê? Porque na esfera pública, ali entre os cidadãos, todos são iguais, não vai ter desigualdade, ali é um ambiente de liberdade. Já na esfera privada, e o exemplo principal é a família, você vai ter uma figura que vai se sobressair. E muitas vezes ele pode se sobressair utilizando a força, utilizando a violência. Que para os gregos a violência acaba sendo algo que está relacionado ao pré-político, ou seja, antes de nós termos a política, antes de nós termos a questão da cidade-estado, a ágora, a criação da esfera pública, porque a privada sempre existiu, né? Antes da criação da cidade-estado ali grega, nós podemos afirmar que a organização se dava muito pela questão da família, porque por uma questão de religião familiar. Com a cidade-estado, a família ela acabou perdendo esse protagonismo da organização política, né? E isso acabou acontecendo simplesmente na polis, né? Nessa cidade-estado, no qual os cidadãos eles acabam participando da vida pública ateniense, tá? Então, isso é uma esfera muito importante que para entender a política dos gregos, né? O Aristóteles é um dos que evidencia melhor isso. Como essa diferenciação entre privado, família e público, política, faz a diferença na organização da cidade. Claro que ao longo da história nós vamos perceber, principalmente na modernidade, que essas esferas que eram distantes, elas acabam se juntando novamente, né? E na modernidade nós vamos ter o surgimento de uma esfera social, né? E a política ela vai ser uma parte da esfera social e não uma esfera totalmente autônoma como nós tínhamos ali na Grécia Antiga. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na questão da política, trabalhando ali a perspectiva medieval. Beleza, pessoal? Até a próxima.